Oi, gentileza, tudo bem com você? Olha só, veja como é fácil a nossa adoração a Deus é muito fácil de ser desviada. Esses dias, um jovem de família foi assassinado. Ele pregava muito sobre a Bíblia e ele se colocava diante das pessoas, de muitas pessoas, para discutir situações políticas e bíblicas também. Então, isso gerava, assim, muito tempo que gerava bastante comoção entre os cristãos, também comovia bastante pessoas de esquerda, pessoas que não acreditam na Bíblia. Então, ficava aqueles debates e tudo, e acabou que ele morreu, acho que vocês ficaram sabendo quem é. Foi assassinado num debate desse, ele foi atingido por uma bala e morreu. E ele pregava muito sobre a Bíblia, ele era um grande pregador, né? Muitas pessoas já se converteram através da vida dele, e ele batia muito nessa tecla, né, de que o mundo precisa de Deus, né? Precisa da salvação. Ele, a família dele é toda crente e tal, aquela coisa. E aí, o motivo dele ser assassinado era justamente por isso, por ele pregar o evangelho com tanta firmeza, por ele ser tão firme com as opiniões dele, por ele se dispor a discutir sobre esse assunto, né? E muitas pessoas ficavam alegres, muitos ficavam bravos e aquela coisa toda. E aí, de repente, a internet foi tomada por este assunto. Tudo que falava era sobre esse rapaz, tudo que, tipo assim, perfil que pregava muito, que tinha muita pregação, muita coisa assim, perfil cristão, né? E colocou um monte de coisa sobre esse rapaz e começou a pregar sobre a vida dele. Aí foram pegar vídeos antigos e tudo que acontecia, e foi aquele movimento sobre esse rapaz. Eu fiquei olhando, eu falei, nossa, como é fácil desviar a nossa adoração, né? Ele morreu por causa do nome de Cristo, tá? Ele foi um mártir, né? Que morreu porque falava de Cristo e tinha essa identidade muito forte de pregador do evangelho. E aí as pessoas, ao invés de olhar e falar, poxa, ele morreu por causa do nome de Cristo, vamos pregar mais, vamos falar mais sobre Cristo, porque é isso, né? Isso é uma inspiração pra gente de saber, porque a Bíblia fala sobre isso, que nós seríamos perseguidos por causa do nome de Cristo. Mas isso não deveria desanimar a gente, porque mesmo que a nossa vida aqui acabe, mas ela continua no céu, as obras desse rapaz vai continuar aqui na terra. A gente não vai esquecer, a gente não vai falar, morreu, morreu, pronto. A gente não vai ser essa pessoa fria. Mas a nossa adoração não deve ser desviada por isso. Entendeu? Então é por isso que deve continuar pregando. Não, agora as pessoas começam a falar, tem perfil que tipo assim, começou a falar só da vida do rapaz, aí começa a colocar só a pregação dele e falar sobre a vida dele, como que foi, como que é a mulher dele, o que a mulher dele já fez e pronto. E ficou aquela coisa. Eu falei, gente, como é fácil o cristão se desviar da adoração, da nossa verdadeira intenção, do que a gente tem que fazer. Então, é muito fácil a gente desviar, né? A gente perdeu o foco do que realmente importa. Não é para esquecer. Comentou sobre a morte dele, tudo aqui. Foi, gente, olha, aconteceu isso, vamos continuar pregando, vamos continuar falando sobre o evangelho. Esse rapaz, ele falava muito sobre a urgência que o mundo precisa de Cristo, o caminho que o mundo está seguindo e que Jesus está voltando. Ele tinha essa urgência de falar o evangelho. Mas, com a morte dele, as pessoas pararam de falar de Cristo e foram falar da vida do rapaz e foi buscar vídeo antigo. Pessoa que nunca nem ouviu falar dele, perfil que nunca falou nada sobre esse rapaz, nunca pregou uma frase sobre aquele rapaz, mas porque ele morreu, pronto, aí agora vai falar dele. Gente, quem morreu por nós foi Cristo. Esse rapaz, ele morreu por Cristo, mas Cristo morreu por nós, e a gente prega o evangelho sobre Cristo, não é sobre as pessoas. A gente não pode desviar a nossa atenção, o nosso foco, que é a adoração. Não devemos esquecer, mas a morte dele tem que ser um solavanco na gente, de fazer a gente adorar mais a Deus, a buscar mais a Deus, falar mais sobre Cristo, falar mais sobre a salvação, o quanto esse mundo precisa. E não esquecer do que Cristo fez e começar a falar da vida do rapaz. E isso acontece muito, muitas coisas a gente vê acontecendo em grandes perfis, em grandes pessoas que pregavam sobre Cristo e fala, aí de repente para de falar o que estava ali e começa a falar só por causa do engajamento. Porque aquele assunto estava trazendo muito engajamento, pronto. Agora, tipo assim, tem gente que tem perfil que tá até hoje só falando sobre a vida do rapaz, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que a mulher dele tá fazendo, o que agora ela vai fazer, o que vai acontecer daqui pra frente, e pronto. Então isso, pra mim, a minha visão é um despertamento pra mim
para não desviar a minha atenção, a minha adoração ao que realmente importa, que é Cristo. Todos nós vivemos por Ele, falamos dele e vai ser sempre dele, para Ele, por Cristo. Não pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Não que a gente tem que esquecer, mas Cristo tem que estar sempre em primeiro lugar. O foco tem que ser sempre Ele, sabe? Não deixar a nossa atenção desviar por causa de números, por causa de engajamento, porque isso vai trazer algum outro retorno. O nosso primeiro retorno, nossa primeira preocupação tem que ser o reino de Deus. É isso, queria deixar essa reflexão. Eu não sei se vocês pensam como eu, mas eu senti esse despertamento para mim.